Vamos lá, pessoal, norma de execução penal, Lei 11.404. Nós estamos estudando para o concurso de agente de segurança penitenciário do Estado de Minas Gerais e nós vamos então dar início a essa aula. Artigo 74. Será construído pavilhão de observação de regime fechado, onde não houver centro de observação como unidade autônoma. Pessoal, existe o centro de observação, um prédio exclusivo, uma unidade autônoma, um local onde será o centro de observação. Mas no local onde isso não acontecer, o Estado não tiver um centro de observação, uma unidade prisional chamada centro de observação, então será construído um pavilhão, uma ala, um local, um pavilhão, e o regime será fechado nas instituições penais onde não houver centro de observação, comunidade autônoma. Artigo 75. Podem ser previstas seções independentes de segurança reforçada para internamento de condenado que tenha exercido função policial e que por essa condição esteja ou possa vir a estar ameaçado em sua integridade física, bem como para internamento de condenado por crime hediondo e de rebelde ou opositor ao regime do estabelecimento. Três casos, então, em que certos tipos de presos podem estar em seções independentes. Então, eles ficarão separados de outros presos. Aquele que exerceu função policial, por motivos óbvios, também aquele que cometeu crime hediondo e ainda de rebelde ou opositor ao regime do estabelecimento, aquele que não se adequa ao comportamento. Então, para estes, pode ter então seções independentes de segurança reforçada. Está previsto na norma de execução penal e isso pode acontecer então. Parágrafo 1º. Será obrigatória a existência das seções previstas no caput para a guarda de condenados que forem considerados de alta periculosidade e de difícil recuperação. Então, aqui, pessoal, nós estamos falando de condenados. Nós não estamos falando de presos provisórios. Os presos provisórios de alta periculosidade, na maioria das vezes, eles ficam em presídios e a segurança não é tão reforçada. Às vezes, levam para um presídio que tenha melhor segurança. Mas para os condenados, é obrigatória. A obrigatoriedade é para os presos condenados. Condenados aqui, trânsito e julgado, que forem considerados então de alta periculosidade e difícil recuperação. Aquele que tem muitas vezes um grande poder aquisitivo por causa do tráfico de drogas, líder de facções. Então estes são de alta periculosidade e difícil recuperação. Então, no caso de condenados, é obrigatória. Parágrafo 2º. Haverá sessão aberta independente no estabelecimento de regime fechado ou semiaberto para atividades de reintegração na sociedade. Observe que aqui haverá, é uma obrigatoriedade também, uma sessão aberta. Haverá um local apropriado, um local aberto onde estes condenados ou eles estejam tanto em regime fechado como semiaberto, eles estarão então praticando atividades de reintegração na sociedade. Então, como se dará isso? Observe que o regime é fechado, o regime é semiaberto, mas a sessão será aberta. Então, haverá uma seleção de presos. Como a gente viu no parágrafo 1º, haverá uma sessão mais reforçada para os presos de alta periculosidade. E haverá aqui agora, no parágrafo 2º, uma sessão aberta. Então, estes presos selecionados vão participar de atividades de reintegração, seja intramuro ou fora, do lado de fora, dependendo da periculosidade, dependendo da autorização do diretor, do juiz. Então, haverá também sessão aberta para independente no regime fechado, para que eles possam ter atividade de reintegração, até mesmo como um estímulo para que aqueles presos que estejam em uma segurança reforçada e estejam em sessões totalmente fechadas, eles possam desejar, ansiar participar dessas sessões abertas, dessa sessão aberta. Artigo 76.
O complexo penitenciário será constituído de pavilhões separados para a execução progressiva dos regimes fechado, semiaberto e aberto. E isso, na teoria, na prática não acontece sempre, mas deve ser pavilhões separados. Um pavilhão para regime aberto, um pavilhão para regime semiaberto e outro pavilhão para regime fechado. Fechado, semiaberto e aberto. Então, é progressivo. O regime fechado, ele está no pavilhão fechado. Depois ele vai progredir, ele vai para o semiaberto e depois, progredindo novamente, ele vai para o aberto. Aqui é pavilhões separados, então, para cada regime de cumprimento de pena. Artigo 77. A Comissão Técnica de Classificação do Estabelecimento Penitenciário formará grupo de sentenciados, segundo as necessidades de tratamento, a progressão dos regimes, a concessão ou a revogação de benefícios, a autorização de saída, a remissão da pena, o pedido de livramento condicional e a aplicação da sanção disciplinar. Esses grupos de sentenciados formados pela CTC, Comissão Técnica de Classificação, esses grupos são para o tratamento penitenciário. São grupos diferentes que vão atender às necessidades do tratamento penitenciário. A progressão de regime, concessão, revogação de benefícios, autorização de saída, remissão da pena, o pedido de livramento condicional e aplicação da sanção disciplinar. Haverá grupos de tratamento. Então, haverá aquele grupo aquele grupo destinado à progressão de regime, aquele grupo que está aguardando a concessão de um benefício. E o que acontece? Existe a individualização do tratamento. O tratamento é individual, mas também a Comissão Técnica de Classificação vai formar grupos para facilitar o seu trabalho e também para promover a integração, a socialização. E aqui embaixo nós temos até um grupo interessante, a aplicação da sanção disciplinar. Então aqueles que estiverem sofrendo sanção, eles vão participar de um grupo de pessoas que estão sendo apenados, estão sofrendo a sanção. Isso tudo será em grupos, então. Artigo 78. Cuidado, pessoal. Atenção para esse artigo 78. Vamos ler, depois eu quero comentar algo. Os estabelecimentos de regime fechado terão uma lotação máxima de 500 sentenciados. Os de regime de semiaberto, 300. Os de regime aberto, 50 semilivres. O presídio, 400 acusados. E a cadeia pública, de 50 presos. Pessoal, se a questão do concurso perguntar para vocês, segundo a Lei 11.404, a lotação máxima da penitenciária se limita a 500 sentenciados. Você vai marcar certo ou você vai marcar errada a questão? Você deve marcar correta, porque segundo a lei. Mas acontece, pessoal, que esses números estão defasados. Se você for em qualquer penitenciária, você vai ver que o número é maior. Se você for em local de regime aberto, você vai ver também que o número é maior. Assim como outros. Mas, como está na lei e não foi revogado e não foi modificado, nós devemos memorizar então. Então vamos aqui então, memorizar. Penitenciária, então regime fechado, penitenciária, 500. Semilivre, os que estão no regime aberto, então 300. Semiaberto, 300. Esse aberto, então, colônia agrícola ou industrial, 300. Depois nós temos os de regime aberto, o semiaberto é 300. O aberto, 50, então. Aqueles que estão em regime aberto, 50 semilivres. No caso, é o albergue, a casa do albergado, 50. O presídio, 400. Os presídios são para os presos provisórios, então, os acusados. E a cadeia pública, 50 presos. Então, a cadeia 50. Então, a gente vai memorizar na ordem correta. Vamos, ordem decrescente. Penitenciária, 500. Presídio, 400. Colônia agrícola ou industrial, 300.
albergue 50 e cadeia 50. Então, 500, 400, 300, 50, 50. Está na lei e é bom memorizar, porque apesar de estar defasado, é o número que ainda está na Lei 11.404. Artigo 79. Para a localização do estabelecimento de regime fechado, levar-se-ão em conta as facilidades de acesso e comunicação, a viabilidade do aproveitamento de serviços básicos existentes, as condições necessárias ao adequado internamento, além da existência de áreas destinadas a instalações de aprendizagem prisional, a prática de esportes e recreação, a visitas ao ensino e a assistência especializada. Cuidado! Nesse artigo 79, nós vimos e veremos que podem ser construídas penitenciárias em locais distantes para abrigar preso em regimes especiais, como o RDD. Mas essa não é a regra. A regra é que a penitenciária ou os estabelecimentos de regime fechado eles estejam em locais que tenham facilidade de acesso, comunicação, viabilidade e aproveitamento dos serviços básicos existentes, como, por exemplo, acesso à alimentação, acesso a transporte para aqueles que vão fazer o serviço de manutenção, as condições necessárias para o internamento, então deve ter instalações higiênicas, além de áreas destinadas a instalações de aprendizagem profissional, então deve ter áreas dentro dessa unidade prisional para cursos profissionalizantes, práticas de esportes, recreação, banho de sol, visita ao ensino, escola, que é obrigatório o ensino fundamental, e assistência especializada, médico, psicólogo, assistente social, entre outros. Então, o regime fechado, a regra é essa: local de fácil acesso, condições de existências básicas e instalações para a prática profissional, esporte, recreação e etc. Parágrafo 1º. Para o estabelecimento de regimes aberto e semiaberto, será considerada ainda a proximidade de local de trabalhos, de curso de instrução primária e formação profissional e de assistência hospitalar e religiosa. O semiaberto ele é destinado para presos que semi-abertos. Eles muitas vezes dormem na unidade prisional e trabalham fora da unidade prisional. No caso, em regra, colônia agrícola e industrial, eles ficam no local de trabalho durante o dia e à noite retornam para o dormitório. O que acontece que, no parágrafo 1º, para estes estabelecimentos, será considerada proximidade de locais de trabalho. Então, deve-se observar isso, que muitas vezes o local de trabalho não será na própria unidade, no caso do semiaberto, e de cursos de instrução primária, é o fundamental que é obrigatório, e profissional. Como eu disse, muitas vezes isso não acontecerá na própria unidade, mas eles terão autorização do juiz e do diretor para sair para estes cursos. E ainda deve ter assistência hospitalar e religiosa. Parágrafo 2º. O presídio e a cadeia pública se localizarão no meio urbano, respectivamente na capital e em sedes de comarca com fácil acesso ao fórum local ou às varas criminais. Nós estamos falando aqui do presídio e cadeia pública, daqueles presos que estão à disposição do juiz processante. Então, aqueles que estão à disposição do juiz processante, eles devem estar localizados no meio urbano. Presídio e cadeia pública é meio urbano, respectivamente. Na capital e em sedes. Capital e sede de comarca. Hoje, com a quantidade de presídios, a quantidade de unidades prisionais que foram criadas, nós temos entendimento, então, para interpretar esse parágrafo 2º, que tanto as capitais como as sedes de comarca podem comportar o presídio e a cadeia pública. Para a prova é entender que eles devem estar em meio urbano e de local de fácil acesso ao fórum ou às varas criminais. Artigo 80. Do presídio e da cadeia pública. O presídio e a cadeia pública, estabelecimento de regime fechado,
destina-se a custódia de preso provisório e execução da pena privativa de liberdade para o preso residente e domiciliado na comarca. O presídio em cadeia pública, apesar de não ser estabelecimentos para condenados, eles possuem o regime fechado. Por quê? Porque os presos ficam o tempo todo, entre aspas, na unidade. Eles não saem para trabalhar. Então o regime é fechado. Eles estão ali trancados. Destina-se então a custódia do preso provisório. O provisório é gênero, do qual temporária, preventiva são espécies, e execução da pena privativa de liberdade para o preso residente e domiciliado na comarca. Então, existe essa previsão. Então, o preso que for residente e for domiciliado na comarca, ele pode sim ficar no presídio e na cadeia pública, desde que ele seja residente e domiciliado naquela comarca. Isso ainda não foi modificado, mas em caso de superlotação, ele pode ser transferido para uma penitenciária. Então, se o preso for, ainda que seja residente domiciliado na comarca, ele tem o direito de ficar no presídio na cadeia pública próxima ali? Sim, mas com a lotação ele pode ser transferido. Artigo 81. No presídio e na cadeia pública, haverá unidades independentes para a mulher, para o jovem adulto, para o preso que tenha exercido a função policial e para o cumprimento de pena privativa de liberdade e de limitação do final de semana. Vamos por parte aqui então. No presídio e na cadeia pública, que é objeto de nosso estudo neste momento, haverá unidades independentes para a mulher. Mulher vai ficar numa ala separada, assim como o jovem adulto, aquele preso de 18 a 21 anos incompletos. Eles vão estar numa unidade separada, numa ala separada. Na prática não acontece, mas na lei é o que interessa, né? Para o preso que tem exercido a função policial, isso geralmente acontece quando não é uma ala, pelo menos uma cela separada, e para o cumprimento de pena privativa de liberdade e de limitação de final de semana. Para o cumprimento de pena privativa de liberdade é aquele preso que é residente e domiciliado naquela comarca, que está exercendo o direito de permanecer no presídio na cadeia pública, porque não há lotação. Então, ele também vai ficar separado. E ainda de limitação de final de semana. Existem outros condenados que são muitas vezes condenados a passar algumas horas na unidade prisional. Geralmente 4 horas no sábado e 4 horas no domingo, por determinação judicial. Eles vão ficar também separados dos outros presos. Então, separado também. Continuando, o parágrafo 2º diz o seguinte: as presidiárias serão asseguradas condições para permanecer com os filhos durante o período de amamentação. Então, existe essa previsão. As presidiárias podem permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Existem unidades prisionais que têm condições de manter a presidiária com a criança. Acontece em outras unidades prisionais menores em que a criança é levada todo dia para amamentar, mas não permanece com a mãe. Mas nós vamos guardar aqui para a nossa prova que serão asseguradas, né? Na regra está aqui, serão asseguradas condições para permanecer com os filhos, a presidiária, durante o período de amamentação, em se tratando de presídio e cadeia pública. Então, guardar essa informação também. O presídio e a cadeia pública, além do pessoal da vigilância e da segurança e do pessoal administrativo, contarão com equipe interdisciplinar de observação. No presídio e cadeia pública não haverá geralmente o centro de observação, mas deve ter uma equipe de observação. Então, equipe interdisciplinar, vai estar o psicólogo, vai estar o assistente social, vai estar alguém responsável pela segurança. Então, a equipe é interdisciplinar e ela deve estar presente também no presídio e na cadeia pública, além dos agentes penitenciários e além do pessoal administrativo.
Pessoal, nós chegamos ao final de mais um vídeo. Em breve estaremos com o vídeo de número 9. Muito obrigado e até a próxima.